Luan, fica à vontade. Pode ligar seu microfone e falar. Professor, e o senhor teria alguma explicação, alguma teoria, algum comentário a respeito de por que que isso vem acontecendo? De sair de uma posição, de mostrar uma posição para o povo mais centrista, no sentido de reunir as pessoas, de conseguir falar, eu tenho pensamento de esquerdas, mas também tenho de direita, liberal e tudo, para algo mais para os extremos, mais a direita extrema, tanto para a esquerda também? Sim, eu diria que como as pessoas estão iradas, né, e a ira ela se mostrou a partir de 2013. Lembra aquelas manifestações que inicialmente Movimento Passe Livre encheram as ruas, principalmente depois que os estudantes receberam umas borrachadas da polícia, as pessoas ficaram comovidas, e aí elas saíram para as ruas para protestar também. Aí os protestos eles aumentaram, e aí não era só sobre o transporte, mas também segurança, né, saúde, educação. Então as ruas ficaram cheias. Alguns partidos de esquerda tentaram falar que, olha, nós estamos representando esse grupo. As pessoas expulsaram os partidos políticos das ruas, e aí cada um vinha com uma pauta que lhe era própria, mostrando um ódio muito grande da classe política. Então, esse ódio, ele costuma gerar divisão, porque se eu tenho um ódio, eu preciso do inimigo. Se eu tenho ódio da política, se eu tenho ódio do político, o político é meu inimigo. Isso foi em 2013. Só que em 2014 teve eleição. E você não faz eleição, Luan, sem os partidos. Então, aquele indivíduo que tinha um horror aos políticos, ele de alguma maneira tinha que votar em alguém que fazia parte de um partido. E foi o que aconteceu. O primeiro turno das eleições, a coisa ela ficou entre Dilma, Aécio, e aí surgiu a Marina como... Eu vou andar aqui e vou chegar onde você quer, né? A explicação que você quer. Surgiu a Marina não conseguiu fazer frente a uma política que já vinha se estabelecendo durante muitos anos, que é a discussão entre o PT e o PSDB, que são dois partidos de centro-esquerda no Brasil. E aí foi para o segundo turno. No segundo turno, foi uma baixaria, uma polarização total. Então, por um lado, a Dilma falando que se o Aécio fosse eleito, haveria uma grande crise econômica. Inclusive usou o termo arroxo. Por que arroxo? Arroxo é um termo muito usado no Nordeste. Um arroxo econômico, né? Uma situação de fragilidade, de dificuldade econômica, né? E aí, assim, o pessoal lembrava muito de uma frase dela dizendo o seguinte: olha, durante as eleições se faz o diabo. Ou seja, em eleição vale tudo. E por outro lado, o Aécio começou a fazer uma crítica, né, a Dilma Rousseff e ao PT como um partido de ladrões, devido ao mensalão, né? Então, veja, não eram candidaturas propositivas, mas candidaturas, a primeira da Dilma, que trazia a ideia do medo. Olha só, a gente não sabe o que vem pela frente, então tome cuidado que vocês vão votar, porque tá ruim, mas pode ficar pior. E o Aécio, por outro lado, dizendo o seguinte: olha, tá ruim porque quem está lá há muito tempo, né, Lula, Dilma, são bandidos, são ladrões, olha só. O PT é um partido de ladrão. Bom, foi uma eleição apertadíssima. No final, a Dilma ganhou a eleição, como todos sabem. E aí aconteceu algo inusitado, viu, Luan? Algo que não é comum, que foi justamente o PSDB chamou a atenção que talvez a eleição tinha sido feita por meio de uma fraude. Então, isso enfraquece a confiança das pessoas na democracia.
Isso foi em 2014. 2015, né, as ruas estavam cheias de novo. E a polarização ela se tornou brutal entre o antipetismo e o PT e alguns partidos que são mais submissos ao PT do que qualquer outra coisa, apesar de alguns deles no espectro de esquerda ter uma pauta própria e etc. Mas no final quem acaba ganhando repercussão é o candidato do PT e eles apoiam o PT. Então veja, essa polarização em 2015, lá na frente, 2016, teve como resultado algo que faz parte do dispositivo mais duro da democracia, que é o impeachment. O impeachment é uma bala de canhão. Imagina, você está brigando com alguém, Luan, sei lá, discutindo. Aí a discussão ela começa a ficar um pouco mais acalorada. Mas você não vai pegar e dar um tapa na cara da pessoa, porque quando você fez isso, perdeu, né? Você foi para um extremo. Então, o impeachment é isso. O impeachment é você derrubar. Então, o que a classe política percebeu? Percebeu que precisava dar uma resposta para as ruas. E aí, o processo de impeachment, ele aparece. Do ponto de vista jurídico, legal, o impeachment, ele cumpriu todo o rito. Então, dizer que foi golpe, né, entendendo o golpe como se entendia lá atrás, na ditadura militar, que você rompe com as instituições, né, isso não aconteceu. Então, o que o PT e alguns pensadores à esquerda disseram é que é uma nova forma de golpe, né, porque a classe política ela se organiza para derrubar um político que, por meio dessa queda, pode acalmar as ruas, porque se tem uma coisa que político tem medo é quando a rua está cheia e quando o povo está na rua. Porque quando o povo está na rua, o político não está. Justamente porque ele morre de medo. Né? Porque a gente não sabe o que um maluco pode fazer por aí. Então, o resultado disso foi uma ira muito grande que ficou solta. E aí quem soube manipular muito bem, manipular eu não estou dizendo no sentido perverso, não estou querendo fazer esse tipo de diagnóstico, mas que soube manipular do ponto de vista do marketing político essa ira. O Bolsonaro soube fazer isso. E fez isso muito bem. Né? Enquanto, por exemplo, eu vou dar só um exemplo de postura política. O Alckmin, por exemplo, quando fazia um discurso durante a eleição, dava sono. Dava sono. Agora, quando o Bolsonaro falava alguma coisa assim, meio truculenta, todo mundo ficava grudado na TV. Então, a política ela foi se tornando com o Bolsonaro uma espécie de novela cotidiana. E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também. O Trump, de vez em quando, coloca lá no Twitter uma frase bombástica, as pessoas ficavam falando disso o dia inteiro. Né? Então isso fez com que o candidato ele foi foi criando uma imagem que ele é o representante de tudo isso que estava aí. Né? Então ele tornou-se o candidato do antipetismo, ele tornou-se o candidato dos lavajatistas, ele tornou-se o candidato daqueles que estavam descontentes, ele tornou-se o candidato de uma ala mais radical, militar, que pedia intervenção, né? Não que os militares iam intervir, mas um grupo de pessoas que a gente sabe que tem, que pedem uma intervenção militar em função de tudo aquilo que está acontecendo. Então, o Bolsonaro ele estava se mostrando esse candidato. E aí ele toma uma facada. Quando ele toma uma facada, como isso é lido, interpretado? Querem matar o presidente, o presidenciável, que está disposto a colocar fim nesse sistema corrupto e assim vai, dessa politicagem barata, esse tomar lá da cá.
Então, assim, no mesmo dia, o marketing bolsonarista começou a fazer política a partir desse fato, porque há política. E os candidatos, eles não podiam nem criticar o Bolsonaro, porque ele estava no hospital, então pegava mal criticar. Então, enquanto o Bolsonaro fazia uso político, né, e claro, ele tá dentro de uma eleição, pensando a eleição, né, tem como objetivo ganhar a eleição, ele vai fazer marketing disso, né, como qualquer outro candidato também poderia fazer. Então, nesse sentido, o Bolsonaro só crescia nas pesquisas, né? E aí, veja, depois de eleito, as pessoas, os teóricos políticos, os cientistas políticos, dizendo agora esse discurso ele vai se abrandar um pouco e ele tem que ir para o centro, porque agora ele é governo, então precisa governar para todos. O Bolsonaro falou, não, eu vou governar para quem eu quero, eu vou continuar fazendo o meu discurso radical, né? Eu vou continuar fazendo o meu discurso para os extremos, porque foi isso que eu fiz na eleição e eu vou continuar fazendo isso. Então, fazendo isso, né, a política continua sendo uma novela cotidiana. Todo dia, quase todo dia, toda semana, tem uma notícia, tem uma história, tem uma teoria. E aí vem essa reunião, que há pouco tempo aconteceu. Na minha opinião, minha modesta opinião, viu, Luan? Eu acho que depois dessa reunião que a gente assistiu, o Bolsonaro ganhou a eleição. Tem gente que fala, olha que absurdo o que ele fala, etc. Ele ganhou a eleição. Porque é interessante, né? A quantidade de palavrão e tal. O sujeito, hoje, o eleitor, quando vê aquilo, ele fala, olha só, ele é uma pessoa, ele fala palavrão, é uma pessoa simples, olha só. É uma pessoa que é, ele tem coragem de falar aquilo que ele pensa, né? Olha só, ele está falando que, sei lá, a gente precisa ter lealdade a mim, não sei o quê. É justamente isso, tem que ter lealdade ao Bolsonaro. Então, veja só, foi uma reunião, né, e lá pelas tantas o ministro da Educação disse que tinha que prender o pessoal do STF, que tinha que prender todo mundo que está em Brasília, e o presidente não falou, olha, espera um pouquinho, você não pode falar isso, porque a gente está numa instituição democrática. Não, escutou, ficou quieto, então, assim, quem cala consente, e tem muita gente que quer isso. Porque o ódio, mesmo que você de fato não queira que feche o STF, você quer que tenha políticos lá apontando o dedo para os caras. Então, assim, no meu modo de pensar, ele ganhou a eleição. Então, é só para vocês entenderem, eu estou trazendo aqui a minha reflexão, viu? Porque em nenhum momento eu quero dizer aí que vocês estão isentos de pensar política e nem de problematizar aquilo que eu estou falando. Mas eu acho que o ódio, e aí vem aí a sua pergunta, né? O ódio, Luan, vem sendo um substrato importante para nós refletirmos os rumos da política. Então eu acho que esse livro, viu, você vai gostar muito. Eu indico como leitura. Ele não vai falar do Bolsonaro, inclusive ele fala muito pouco do Bolsonaro, mas fala. Mas, por exemplo, ele mostra que a política ela se manifesta assim nos Estados Unidos, com Donald Trump, se manifesta assim na Hungria, com o Orbán, na Polônia, né? Então, na Rússia, com o Putin, né? Então, eu acho que é um texto que vale muito a pena a ler.